Trabalhar por um período e conquistar a tão sonhada aposentadoria é o desejo de muitos trabalhadores. E uma forma de aposentadoria talvez desconhecida por muitos é a aposentadoria híbrida. A aposentadoria por idade híbrida foi criada pela Lei 11.718 do ano de 2008, que altera a Lei 8.213 de 91 e contemplou os trabalhadores rurais que migraram para a cidade e não têm período de carência suficiente para a aposentadoria prevista para trabalhadores urbanos e também para os rurais. De acordo com este advogado, a aposentadoria híbrida é um benefício previdenciário devido aos segurados da Previdência Social. A aposentadoria por idade híbrida é a possibilidade, é uma possibilidade relativamente recente das pessoas que trabalharam lá atrás na lavoura, que trabalharam no meio rural e não têm o tempo de serviço necessário para se aposentar, usar na aposentadoria por idade, tá? Ou seja, o que é? É o homem que já tem 65 anos e que trabalhou lá quando era novo, sabe? A partir dos 12 anos. E hoje saiu, com o tempo ele saiu da lavoura e hoje ele tem algumas contribuições. Como se sabe, o INSS ele exige 15 anos de contribuição e muitas vezes muitas pessoas não preenchem essas condições. Então o que é possível fazer? É possível somar aquele tempo trabalhado lá atrás com o tempo de contribuição que ele tem atual. Então, é mais ou menos assim. Vamos supor, você já tem 65 anos, né? O segurado tem 65 e lá começou a contribuir, tem um ano de recolhimento, tem um ano de carnê pago ou um ano de carteira de trabalho. O que ele faz? Ele complementa com 14 anos de lavoura que trabalhou lá atrás, tá? Então, isso é relativamente recente, os tribunais entenderam recentemente sobre essa possibilidade, então é um direito ainda desconhecido. Tá? E de que forma estas pessoas poderão comprovar esse trabalho, em virtude de que a legislação ela está cada vez mais rígida para ele conseguir dizer e provar que ele tem este tempo contribuído? Ted, assim, em regra, quem trabalhou na lavoura, e ele já tem isso com ele sabe quais são os documentos. Tá? Muito embora a legislação tenha assim, estado um pouco mais rigorosa com relação aos critérios para comprovação, ainda continuam os mesmos. Eu costumo dizer, em regra, todos os documentos que o futuro aposentado precisa para contar esse tempo, ele tem na casa dele. Certidão de nascimento, que consta lá o pai como lavrador, certidão de casamento do pai, né, que consta lá como lavrador, histórico escolar, às vezes a reservista do segurado, o título eleitor do segurado, certidão de casamento, certidão de nascimento, enfim, todos esses documentos são documentos, assim, a legislação admite, a jurisprudência admite, melhor dizendo, qualquer documento em nome próprio, em nome de terceiros, pai, irmãos, que contenha a profissão de lavrador. Eu costumo dizer, pelo menos para quem a gente conversa, né, que todos os documentos necessários à comprovação a pessoa tem em casa. Quanto àqueles que atuam na área rural e posteriormente ingressaram em serviço público, o advogado explica. Aí já é uma situação assim, diferente, né? Nós não falamos nem por idade, nem por tempo de contribuição. Depende muito do vínculo que a pessoa está inserida, tá? Mas, em regra, as questões são assim. O servidor público que trabalhou na lavoura, ele não tem as mesmas regras para quem vai lá no balcão do INSS. Ele até pode ir solicitar essa contagem de tempo dele para que ele possa trazer para a aposentadoria. Mas, para tanto, ele precisa pagar. Ele tem que indenizar. É o que a Constituição fala de tempo ficto. Ao servidor público não é possível contabilizar tempo em que não houve contribuição. Então, assim, a gente até desestimula, porque dependendo de como for, acaba ficando caro para o servidor. Mas é claro, deve ser levado em consideração cada caso, né? E que pode até ser benéfico para o servidor público. Então, assim, se o servidor entender que é interessante para ele, ele vai fazer o mesmo procedimento que faria um segurado do INSS. Vá lá no balcão do INSS, peça uma certidão de tempo de contribuição, né, e pede para indenizar aquele período. Tem que juntar as provas, ele vai ter que ser orientado. E o INSS vai, se for acatado, vai gerar uma guia, tá? Ele faz uma guia com juros e multa, dependendo da época, e
e ele vai ter que pagar, né? Pagando, ele vai, esse tempo de serviço vai para a certidão, que ele vai poder averbar nos assentos funcionais dele no regime próprio.